Hoje o Em Direita tem o prazer de receber um amigo pessoal meu, uma pessoa que eu admiro muito, pela história de vida que tem, pela história de superação das dificuldades, não só superação, mas o uso, né, das dificuldades que teve na vida para fazer a diferença na vida de diversas outras pessoas. Nosso convidado, quero começar já agradecendo a sua presença aqui, Paulinho Gasparini, que tem uma história de vida maravilhosa, que nós vamos falar um pouquinho disso agora, né, Paulinho? Eu que agradeço o convite, poder conversar um pouquinho aqui e contar um pouquinho da nossa história, né? Uma história inspiradora. Vamos começar por ela, então. Gostaria que você começasse lá do começo, né? Sim, em 1991, eu era um moleque normal, né? E gostava muito de futebol. E era bom E jogador, né? Todo mundo era uh, famoso por ser bom jogador de futebol. dava para quebrar o galho. E justo nesse ano de 91, eu não queria mais jogar bola. É uma coisa incrível, né? Eu não estava querendo mais jogar bola. Eu tinha faltado já de 4 jogos, né? E o pessoal do Tucura, né? Do time meu do coração, fez uma reunião para ver se eu continuava ou saía do time. E até confesso que naquela ocasião eu até torci para que eu saísse. Porque não sei o que acontecia, alguma coisa me falava que não era para jogar bola, naquele ano de 91. E infelizmente, né, ou felizmente, teve uma reunião antes do jogo, fatídico jogo, né, que o pessoal votou tudo a favor que eu continuasse. E em vez de ir para o banco de reserva, que eu tinha faltado 4 jogos, eu entrei titular e onde aconteceu um acidente no jogo de futebol, qual eu me tornei tetraplégico. E dali para frente minha vida foi do alto a baixo, assim, foi uma coisa inacreditável, porque naquele dia mesmo, pra você ter uma ideia, quando eu caí no chão, eu só sentia meu rosto. Do pescoço para baixo eu não sentia mais nada. E é uma vida nova que você não está preparado. Era 1991, um ano que você não sabia nem falar o que era medula. Então foi um desafio muito grande que eu tive que passar por poucas e boas, por um aprendizado assim duro mesmo, sabe? De muito sofrimento e de muita vitória, vitórias também. Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Isso tem várias aí que a gente vai contar essa história. Você tinha qual idade na época? Tinha completado 22 anos. 22 anos, 91. O pessoal conta muito, né, que você era uma pessoa muito ativa, né? Não parava Sim, quieta em lugar nenhum. sim. E aí, com certeza, foi ficar tetraplégica, ter uma redução na sua locomoção, uma coisa que te afetou muito no começo, né? Psicologicamente falando Sim, também, não. sim. Não, pra você ter uma ideia, André, você tem uma vida normal. Você sai de sua casa para jogar ir num jogo de futebol e você volta depois de quase 2 meses. Você volta sem poder mexer com nada. E nem sentir o corpo você não sentia mais. Então você passa a depender das pessoas para tudo. E aí sua cabeça, você começa a questionar, por que comigo? Por que aconteceu isso, entendeu? Então, assim, foi uma época, assim, de muita, assim, muito dura para mim, sabe? Os sonhos seus acabam, tudo que você pretendia conquistar na vida, você fala, acabou, né? No primeiro momento é um baque muito forte que você fala, acabou. O que eu vou fazer daqui para frente? Para tomar um copo d'água eu preciso de ajuda. Para tudo eu precisava de ajuda. Então, assim, a cabeça da gente foi o meu pior inimigo foi minha cabeça nessa época. Qual que foi o ponto, o momento, assim, que foi o ponto de virada? Que você falou, não, essa é a situação que eu me acompanhar o resto da vida e preciso seguir em frente, vou fazer a diferença e E, vou correr atrás de resolver e ajudar as outras pessoas também, né, que têm o mesmo problema. então, eu comecei a ver as dificuldades que era você se tornar um deficiente físico. Não tinha nada para você na cidade, enfim, que te ajudasse. Os amigos, sim, os amigos na época me deram muita força, né? Mas depois confesso também que os amigos desapareceram. É uma coisa dura de falar.
Sei que cada um tem sua vida para cuidar, mas assim, os amigos apareceram. E no resto que ficou foi a família, né? No que eu dou muito valor, porque é isso, é a família que está do seu lado. Os amigos vão, vêm, e a família não te abandona. Essa não te abandona Então, nunca. o meu ponto, meu porto seguro, a minha fortaleza foi minha família. Eles abandonaram, assim, praticamente a vida deles para cuidar de mim. E eu estava muito ruim no começo, mas muito ruim. E a primeira coisa que eu fiz, eu preciso melhorar. Eu preciso buscar tratamento para melhorar. Aí foi quando eu fui buscar tratamento em São Paulo, porque Mojimirim não tinha, na época não tinha condição Não existia não existia Lucimentor, não nada, existia nada nada, aqui, nada, né? nada. 91 não existia nada. Então, se você quisesse fazer uma fisioterapia, você não tinha condições de pagar, que era muito caro na época. Aí foi quando eu consegui tratamento em São Paulo, na Vergueiro, né? Passei por lá e fui fazer um tratamento lá. Foi o primeiro passo, né? Religião. Teve importância nesse caminho? Qual a religião sua? Conta pra mim. Eu sou católico, né? Católico, ia pouco na igreja naquele tempo, né? Mas fiz primeira comunhão, tudo bonitinho, conforme manda a lei, né? E, assim, foi muito importante. Foi um momento, assim, que eu podia ter perdido a minha fé. Mas é o contrário. As coisas parece que acontecem ao contrário. É onde Deus se manifesta, né? É, eu tinha uma força que vinha, eu não sabia de onde vinha a força. No momento você está meio confuso, né? Mas você vê que é Deus te amparando, Deus te abençoando e Deus mostrando para você. Tá difícil, mas tem uma luz aí, tem um caminho aí, né? E foi onde eu peguei a força, peguei minha mãe, meu pai, na época, minha família. E aí eu falei, vamos embora tratar, vamos ver o que eu consigo melhorar e vamos para frente. Não tem como ficar aqui se lamentando, né? Chorar, chorei muito, nossa, não tenho noção. Mas eu falei, não, eu tenho que ir para frente, porque só eu posso me ajudar. E aí foi onde eu fui para São Paulo e me joguei de cabeça para melhorar, para ter um pouquinho melhor de condição, né? De física mesmo, né? E saúde mental também, né? E aí, quando em São Paulo você conseguiu o tratamento na época, o Estado? Foi pelo Sim, Estado? foi pelo estado. Foi pelo Estado, em São Paulo na época. E a partir de então você passou a lutar para que Mojimirim tivesse também uma visão a favor dos deficientes, que era uma coisa que não existia, para que os próximos que passassem pelo que você passou tivessem a oportunidade de cuidar em Mojimirim. E aí veio o surgimento da APD, né? Você, Paulinha, fundador da APD de Mojimirim, né? Da Associação dos Portadores de Deficiência de Mojimirim, e comprou essa briga e um monte de vitórias no meio do caminho. Eu queria que você contasse um Sim. pouquinho disso aí. Então, só pegando o gancho. Eu fiquei 6 meses em tratamento no DRPV Vergueiro e depois eu me transferi para a ACD. Fiquei mais 6 meses em tratamento. Esse período foi importante porque eu vi lá que eu achava que eu estava ruim. Eu falei, nossa, eu tô todo arrebentado aqui. E eu comecei a ver pessoas que estavam pior do que eu lá. Só que eu vi também lá que tinha uma estrutura, principalmente na DRPV, lá do Hospital das Clínicas, que você tinha jogo de basquete, cadeira de rodas, que eu não conhecia. Você tinha muitas atividades para as pessoas lá. E quando você tem um tempo que você fica lá, né? Porque tem muita gente na fila e Você eles começa a seguram ver que dá você. para fazer muita coisa, né? Dá Exatamente. para ter uma vida normal, vamos dizer assim. Quando, Lógico que com limitações, mas dá sim, para ter uma vida normal, né? quando eu tive alta dessas duas entidades, dessas ONGs, eu vim para Mojimirim. Aí chegando em Mojimirim, eu falei, como é que eu vou continuar o tratamento aqui? Que eu precisava continuar o tratamento. E aí foi que eu me deparei com nada, 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 nada. Não tinha nada na época. Aí eu peguei e comecei a procurar, igual eu falei anteriormente, fisioterapia era um absurdo, você não conseguia pagar. Aí eu conheci algumas pessoas que eu fiquei sabendo que existia essa associação no papel. Ela já tinha sido fundada antes no papel, mas ela não exercia nem nada assim em Mojimirim. Não estava acontecendo, Exato, não era acontecia só no nada. Ela, papel. ela tinha sido fundada tal, mas não acontecia nada. Foi onde eu busquei, falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim e por outras pessoas, porque a partir do momento que você se torna um deficiente físico, você começa a conhecer pessoas com histórias parecidas com a gente. E aí o que aconteceu? Eu fui conhecendo um aqui, outro ali, e meu caso foi muito divulgado porque eu machuquei jogando futebol, né? É uma coisa assim meio fora, né?
Então, assim, foi muito divulgado. Então, muitas pessoas me conheceram por causa disso. Aí eu peguei num velório de um amigo meu, a dona Suzana Barbie, que eu lembro direitinho, como se fosse hoje, ela tinha uma filha com múltiplas deficiências. Ela me convidou para conhecer a associação que existia no papel. E aí falou que tinha uma reunião, aí nós fomos numa reunião lá na igreja de São Benedito, que nem acesso tinha para subir lá, tinha escada, tudo. E lá eu conheci a associação. E aí eu perguntei, como é que faz para ser presidente da associação? Porque não tinha. Aí me explicaram tudo, nós formamos uma chapa e começamos o KPD, que é a Associação dos Portadores de Deficiência em Mogi-mirim. E aí que a realidade começou a mudar, né, em Mogi-mirim. Eu e mais algumas pessoas, né, colaboradores nossos, nos juntamos com as mesmas dificuldades. Todo mundo tinha ou um filho que era deficiente, ou a própria pessoa, familiar, exatamente, algum familiar. Falou, gente, vamos nos unir aqui, vamos fazer alguma coisa. Foi quando nós começamos a PD. No antigo, aquele antigo prédio do Centro de Saúde, que fica do lado do Centro Cultural. Aquele prédio estava abandonado lá. Eu lembro. E aí a gente pegou e falou, olha, podemos usar uma sala aqui? Uma sala toda torta, estava com o piso rebaixado. E tinha morcego, e tinha rato, e tinha barata lá dentro. E nós pegamos uma sala e começamos a associação ali. Que legal. E isso foi em 95. 95 começou a associação. Sim. E montada a associação ali, eu queria que você falasse as dificuldades desse começo de trabalho. Você já falou a primeira dificuldade, que era o local, né? Um local que deram para vocês. Exato. Aquele lugar que ninguém queria, né? Ninguém queria, exatamente. Os morcegos, que o prédio caiu aos pedaços. Que já é uma dificuldade. Sim. Mas mesmo assim, foi para a luta e conseguiu transformar aquele local num local, né, digno, num local decente. Mas mais do que isso, eu sei que você teve muita dificuldade política também no começo. Sim, então, foi assim, a gente não tinha R$1 para montar associação nenhuma. Então, o que a gente começou? A gente pegou, juntou lá as pessoas naquele local lá que não era ideal, né, para montar alguma coisa ali, e a gente começou a ter conquista. A gente teve a sorte do veículo de imprensa, na época era o jornal Impacto, e uma repórter lá muito legal, a Ivana, que eu não tenho mais contato com ela, que eu perdi o contato dela. Aliás, o Impacto, cujo proprietário é deficiente. Né? Mauro Adorno, meu amigo. Ele comprou a briga, né? O Maurinho Adorno, meu tio, meu querido, Sim. que eu amo de paixão, sabe disso, Maurinho. E também o Maurinho, num acidente de carro, ficou deficiente. Sim, exatamente. E é um cara que sempre comprou muito essa briga do deficiente físico também em Mogi-mirim. E ele comprou a briga junto com vocês da PD na época como jornal, né? Exatamente. Ajudando a pressionar o poder público para que ajudasse e outras coisas. Então, o Mauro Adorno, eu conheci ele antes de pensar em ter associação. Ele foi uma inspiração para mim porque ele falava umas coisas muito interessantes para mim. Falava para eu não desistir, para eu, né, aceitar essa situação, porque, né, não adianta ir contra. E, inclusive, eles fizeram, na época, um evento para arrecadar fundos para comprar um computador para que eu pudesse trabalhar de casa. Porque você não tinha mão para mexer, você não tinha nada. Então, era difícil eu me locomover, né, de casa para ir fazer alguma coisa. E eu consegui. Eles fizeram no antigo Brasa Viva um evento lá, onde arrecadou um bom dinheiro e foi comprar um equipamento para trabalhar com computador. Computador, impressora, tudo, que na época era raríssimo o computador. Sim. Quem tinha era só mesmo, a elite que tinha. Estamos falando do começo dos anos 90. Foi, nossa, e o Mauro Nunes estava aí junto comigo. E aí o jornal dele, o Impacto, né, voltando ao que a gente estava falando, foi primordial, porque o jornal Impacto, ele reportava tudo que a gente estava começando a fazer. Uma ONG nascendo, né, em prol de ajudar outras pessoas, e foi fundamental a ajuda do jornal. Porque as pessoas começaram a conhecer aquela ONG, né? E a gente teve dificuldade no começo, com certeza, porque você não tinha dinheiro para nada, né? Você não tinha nenhum convênio com a prefeitura, nada, né? Então, assim, foi na raça mesmo que a gente começou a correr atrás de conseguir recursos, né? Qual que foi a primeira grande vitória que você lembra da ONG? Então, primeiro foi convencer os deficientes a acreditar na associação.
Porque você chega com uma ideia e muitas vezes a pessoa não. Tá tão descrente já que Exatamente, não não tem acredita nada mais em para ninguém. ela, a cidade não oferecia nada. Então a gente pegou e falou assim: vamos fazer esse pessoal acreditar. E uma das dificuldades que eu tive na época foi o transporte. Você imagina, André, a pessoa tem uma dificuldade, já tem uma deficiência. A mãe pega o filho deficiente, troca o filho, dá banho no filho, põe a roupa no filho, aí fica na frente esperando, a perua da feitura não passa para pegar. Então, isso era muito triste, sabe? A gente tinha os tratamentos marcados na época o transporte da prefeitura não ajudava. Aí nós chegamos a fazer uma reunião com a prefeitura e falando, olha, a gente precisa de transporte, porque essas pessoas estão aí sem ter transporte e a gente consegue o mais difícil, que é o fisioterapeuta, que é o terapeuta ocupacional, que é o psicólogo, né? A gente consegue, e a hora de pegar essas pessoas para trazer aqui, eles não vêm. Então foi uma guerra na época também, uma batalha da gente para conseguir trazer essas pessoas até a associação. Foi, né? Até que que entrou a Aviação Santa Cruz na jogada. A Aviação Santa Cruz, a gente procurou o prefeito na época, né? E o Francisco Mazon também, fizemos reunião lá no gabinete do prefeito, foi onde a gente solicitou o transporte, que era um direito dos deficientes, já estava na lei, né? E não era aplicado em Mojimirim. Francisco, na época, era presidente da PAI também, né? Então, ela Também, também trabalhava com deficiente, exatamente, também tinha essa bandeira, né? com certeza. Eu tô na dúvida só se era o Francisco ou se era o Geninho, em 95, presidente da PAI, mas era um dos dois. Era o O Geninho, Francisco, meu tio, que tem uma filha sim, deficiente também, né? sim, Tem a Raquelzinha, minha prima, que tem síndrome de Down e é maravilhosa, a coisa mais doce do mundo, a Raquel. sim. Maravilhosa. E aí eles se envolveram com a PAI na época e também tinham essa briga da deficiência, né? Então, e o Francisco, a gente fez a reunião, e o Francisco de pronto, assim, ele pegou e falou, não, vamos fazer. E foi quando a gente começou a definir como é que seria esse transporte. Porque você tinha o portador de deficiência e ele não tinha como chegar até a ONG para fazer os tratamentos. E aí foi fundamental nessa época, né? A atuação do Francisco, depois o Laércio, né? Também seu pai, que teve na minha casa para ver como é que faria isso. E aí a gente pegou e chegou numa perua Kombi, com elevador, tudo certinho, que deu essa possibilidade de buscar essas pessoas na porta da casa delas, né? E trazer para a associação. Foi aí que foi a mudança, virou a chave da associação. Foi essa época que a associação começou a ter corpo, né? Me emocionei aqui um pouquinho. É, É legal porque você é um cara que inspira, que me inspira. Você é um cara que eu admiro muito pela história de superação, de luta e pela luta pelos outros, né? E aí a gente começa a conversar e começa a ver tanto essa mistura, né? Quanto nossas famílias se cruzaram pelo meio do sim. caminho, né? Você falou do Maurinho, você falou do Francisco, falou do meu pai, e aí a gente vê que é muito bom ter essas pessoas que inspiram cruzando a nossa vida, né? Isso é muito bom. Eu lembro como se fosse hoje seu pai entrando na minha casa, ele foi na minha casa. E ele falando, como é que nós vamos fazer? Gasparini, como é que nós vamos fazer? E aí eu falando para ele, Laércio, precisamos buscar as pessoas na casa e levar para lá. Porque não adianta ficar esperando as peruas da prefeitura que não vai, uma hora não dá certo. E um detalhe, né? Tinha alguns motoristas isso até faz muitos anos já, mas isso eu tenho que falar, porque tinha alguns motoristas da prefeitura que não gostavam de buscar os deficientes na casa. Eu tive muitos relatos de deficientes, nós levamos até a Muita prefeitura reclamação desse muita jeito. reclamação, que eles não gostavam muito, não. E aí nós chegamos até a levar para a prefeitura, né, que na época estava tendo esse problema. Aí quando chegou a parte que a Aviação Santa Cruz entrou com o transporte, isso aí acabou. Graças a Deus. Veio a acessibilidade, né, Aí no veio transporte público a no Mirim. liberdade para as pessoas, né? Porque você tem uma ideia, não é. Desculpa te cortar agora, mas você vê como é a visão, né, de quem vive a realidade, né? Eu falei que da acessibilidade, ele falou liberdade, e no fundo não é acessibilidade que ninguém quer acessibilidade, as pessoas querem liberdade, né? Liberdade, com A certeza. liberdade que a acessibilidade vai trazer para elas.
Sim, porque a associação a gente fez um jeito lá que não era só pegar o deficiente e levar para fazer tratamento ou não. Era mais que isso. A gente começou a oferecer coisas que eles não tinham. E aí você começa a mudar a realidade das pessoas. Porque elas passam a ver oportunidade, né? Eu tinha relato de deficientes que ficavam na casa a semana toda, sem sair para fora. Não conseguia, não tinha. Não tinha como pegar um ônibus, não tinha nada adaptado na época. Então nós começamos a dar liberdade para essas pessoas. E a associação cresceu. Depois disso, a associação cresceu muito. Nossa, ela começou a aparecer gente tudo quanto é lado, querendo fazer tratamento. E daí para frente ela só cresceu. Mas tudo partiu do transporte que você começou a A oferecer. primeira grande vitória, você Foi diria, essa. a segunda, né? Que a primeira foi ganhar a confiança Sim, do sim, pessoal, depois o exatamente. primeiro fato aí que vocês conquistaram, a primeira conquista, vamos dizer Sim, assim, o transporte. E depois do transporte eu sei que teve ecoterapia, né? Que também sim. foi um trabalho de vocês para conquistar a ecoterapia. Na verdade, a Daniela Dalben, ela conheceu esse tratamento novo, ele conheceu o tratamento novo, ela foi fazer os cursos, se não me engano, em Boituva. Ela foi para lá, ficou um tempo lá. E aí ela trouxe para cá. E aí nós pegamos e falou, opa, vamos, Vamos comprar essa briga vamos comprar junto e essa vamos briga. fazer E acontecer. aí nós fomos fazer a ecoterapia, lá no Rancho do Márcio, lá na Piteira ainda. O Márcio cedeu os cavalos. E foi um trabalho muito bonito. A IPTV veio fazer matéria na época, Dani, um sabe? beijo, É, saudade de você, viu? Daniela Saudade da Dalben. Dani. Dani que foi É, correligionária minha no PTB, foi vereadora pelo PTB e é uma pessoa também de garra fantástica. O Márcio que sim, está com a gente hoje no Novo, aí. exatamente. Tivemos Você com o vê como Márcio é que esses as dias coisas se atrás. cruzam? Parece que vê as coincidências, Boi né? preto atrai boi preto, né? Gente boa Sim, atrai gente exatamente. boa. A gente está falando tanto aqui, as histórias vão se cruzando, né? As histórias vão Exatamente. se cruzando. Grande Márcio. E ecoterapia, uma conquista muito bacana que teve e está até hoje na prefeitura. Infelizmente, hoje é em Jaguariúna, né, que o povo tem feito ecoterapia. Exato. Jaguariúna, agora estou na dúvida se está em Jaguariúna ou Mogi Guaçu. Tem Não sido. tem Mogi Guaçu, tem Mojimirim, se não me Mas, engano. pessoal, a prefeitura está com convênio em Eu acho que é Mogi Guaçu lá Mogi no Guaçu agora? Angeluz, é. Ah, Rancho legal. Luz, acho que é isso Já não mesmo. é mais em Jaguariúna, então. É, O... Mas está aí até hoje, né? Você exatamente. lembra o ano que começou a ecoterapia? Você consegue lembrar, não? Nossa. 98, 98, acho, não me por aí. recordo agora. E estamos com a ecoterapia até hoje, aí uma conquista que até hoje a prefeitura, graças a Deus, nunca parou e nunca vai parar, né? Não pode Tomara que parar não. nunca, né? Tomara que não. A questão de trabalho, eu lembro que você me contou que você falou dos computadores, né? Que vocês conseguiram para montar um laboratório de informática dentro da PD Exato. e a partir daí dar cursos profissionalizantes Sim, para os deficientes físicos da cidade e gerando oportunidade de trabalho, né? exato. Conta para mim um pouco sobre isso, que eu sei que você teve uma parceria, teve uma empresa grande que entrou primeiro caminho, que ajudou nesse trabalho. E conta um pouco essa conquista sua, como é Eu que acho foi? interessante falar sobre isso, porque assim, tinha muitas pessoas, naquele tempo, ninguém falava em cotas para deficientes nas empresas. E a gente começou a tentar colocar esses deficientes, empregá-los, né, em algum lugar, né? E aí, dentro da associação, nós conseguimos fazer duas parcerias que a gente gerou emprego dentro da associação. Era uma fábrica montava serras, é a serra de construção. Ela mandava tudo desmontado e os deficientes montavam e eles ganhavam por unidade. Então era um trabalho. Depois a gente teve outro trabalho também de uma empresa que ficava na SP 340, que aqui em Mogi Mirim não existe mais, mas ela também mandava esses remédios para a gente, para os deficientes também montar e devolver pronto, né? Então cada um ganhava. Então a gente tinha em torno de 12 empregos direto ali, né? Que legal. Depois veio uma parceria com uma empresa de bichinho de pelúcia, onde nós colocamos mais 4 meninas deficientes para trabalhar, tudo dentro da associação. Porque aquela sala que estava abandonada lá, e do lado tinha outra sala, então nós fomos pegando as salas, fomos utilizando. E aí até que chegou um dia que a Coca-Cola nos procurou. A Coca-Cola nos procurou, queria fazer uma parceria, e aí a gente elaborou uma parceria que foi muito interessante.
a Coca-Cola cedeu carrinho, uniforme, boné, tudo. E eu selecionei os deficientes para poder trabalhar nisso. Nós começamos com 10 deficientes. Então, cada um perto da tua casa, tinha uma pracinha assim perto da casa, um lugar movimentado. Nós colocamos os deficientes, cada um na sua área. E eles começaram a revender os produtos da Coca-Cola. E mais uma vez a IPTV veio também fazer uma matéria sobre isso. E deu tão certo que essa parceria estendeu para Campinas, para Morungaba. Eu fui convidado para ir lá falar como é que funcionava esse trabalho. Fazer implantação. E eu lembro que na época um amigo meu veio falar que o presidente da Coca-Cola no Brasil tinha dado uma entrevista, acho que num canal, naquele tempo, canal fechado, né? Acho que foi na Globo News. E ele citou essa parceria, que ele tinha muito orgulho dessa parceria. Então, olha, você vê como é que pouca coisa, não teve muito assim, muita elaboração, muito assim, uma coisa grandiosa assim. Você vê que é uma coisa simples, como é que transforma a vida das pessoas. E aquilo ali foi muito tempo, as pessoas trabalharam, ganharam seu dinheirinho. E olha só, né, uma dificuldade que você teve na sua vida, que fez você ter um momento de questionar Deus, de questionar tudo, sim, como você mesmo falou agora de pouco. E, na sequência, o amparo divino, você sentindo o amparo, sim, divino te levantando e fazendo tudo. E, na sequência, Deus te usando para ajudar tantas pessoas. Né? Exatamente. Te usando para... Deve ser, eu não sei, Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes, o que a gente acha que está nos atrapalhando é o empurrão que nos falta para fazer da nossa vida aquilo que Deus quer de nós. Né? Exatamente. E acho que é exatamente o que aconteceu com você nesse caso aí, que Deus usou a sua vida para fazer a diferença na vida de tanta gente. Olha quantas pessoas aqui. Eu estava calculando de cabeça, conforme você ia falando, dos empregos gerados, e eu parei no 32, porque depois começou a falar do fora de Mogi, das coisas, da parceria, aí já não, sim, parei de contar. Mas são pessoas que tiveram a vida impactadas diretamente pelo seu trabalho. Isso é muito gratificante. Né? Isso é muito Tem bacana. gente empregada até hoje, na Balestro, mais de 18 anos depois, estão empregados hoje, deficientes hoje, até hoje estão empregados. Na Balestro. Na Balestro. Também pessoal, nossa, nota 10. O João, na época, também, né, do RH. Lá tinha, eu tive, como vereador, eu tive a oportunidade de homenagear a filha dele, né? Olha, com a medalha João Teodoro, ela que tinha um trabalho social fantástico também, que era Mão Verde, né? Mão amiga, Mão Verde, Balestro, que ajudou muita gente em Mojimirim também, e eu tive a oportunidade de homenageá-la com a medalha João, sim, Teodoro. Também um exemplo, também, outra família maravilhosa que sempre ajudou, sim, o próximo. Com certeza. Vamos lá, falamos de mercado de trabalho, ecoterapia, transporte, aulas profissionalizantes, a sala de informática, né? A sala de informática, só dar um adendo aqui, foi o Colégio Imaculada que cedeu 3 computadores para nós na época. Era usado, né, que eles estão. Porque a gente fala hoje, computador é simples, né? Mas na época não, na época era muito difícil. E o computador que eu tinha ganho daquela campanha que fizeram para mim, Maurinho Adorno, eu coloquei na associação, mais 3 que o Imaculado cedeu. Quem era a diretora na época, você lembra? Não me lembro, não me recordo. Mas foi de suma importância, né? Porque os 3 computadores... Eu acredito que era Antonieta. Antonieta, que é a esposa do Francisco, meu tio, e irmã do Banana, do João Banana. Eu acredito que era Antonieta. Antonieta Bianchi. Não posso confirmar agora, mas eles foram fundamentais. Que era ela, mas também não vou ter certeza também para falar. Sala de informática. Um assunto aqui que é tanta coisa, viu, pessoal, que eu fui anotando as coisas que eu queria estar tocando com ele. As vagas de deficiente, a gente falou aí das conquistas da PD, a gente já estava mudando o assunto e não falamos das vagas de, sim, deficiente em Mojimirim. E não só das vagas, mas também as rampas, o piso tátil, toda essa acessibilidade que a prefeitura implantou em Mojimirim foi implantada quando você estava como presidente da PD, né? Então, nós precisávamos de vagas reservadas ali no centro, né? E nós passamos uma listagem para a prefeitura, na época, acho que foi para o departamento de trânsito, se eu não me engano.
mostrando onde a gente gostaria de pôr as vagas, que seriam mais próximas dos comércios, né? Então nós passamos uma sequência lá, pessoal, e as rampas também de acesso. Infelizmente as rampas no começo não foram feitas certas. Não Porque foram feitas da não foi da forma que deveria ser que feita. deveria ser. É porque você tem a norma da EBNT, né? Você vai fazer qualquer acessibilidade para pessoa cadeirante ou não, você tem que seguir as normas, né? E começaram a fazer rampa no Jardim Velho, ali no centro, totalmente errado. Fazia do jeito que dava, sabe? E foi quando a gente falou, não, tá errado, tem que seguir as normas, né? Senão... E você acredita que até hoje as rampas estão erradas? Até hoje. Até hoje tem rampa errada. Eu sei, assim, eu achava um absurdo, eu não sei se mudaram. Não, mudaram sim. Quando eu era vereador, e tinha uma rampa que dava no poste. Você subia e dava direto no poste. Não tinha nem espaço para manobra tem uns absurdos que a gente... Em frente onde é o bar do Carlinhos ali, do outro lado, quando você vai ali na esquina oposta ao Vojaca. Tinha uma rampa que dava no poste. Então, o que adiantava? O cara tinha rampa, mas ele não conseguia subir na calçada. Ele tinha que subir pelo lado da rampa, porque não dava área depois da rampa de acessibilidade. Então, você vê que foi feita de qualquer forma, né? Ninguém estava nem aí. O importante era fazer, não era como fazer. Né? Eu acho que é um processo complexo, porque a pessoa que está ali coordenando o serviço tem que ter o mínimo de o que eu estou fazendo aqui, né? E quando a gente começou a ver as rampas, a fazer as rampas, a gente viu que parece que não tinha uma lógica. Eu estou fazendo isso aqui para quê? Sabe? A inclinação, tem que ter o grau de inclinação certo, porque é perigoso até a cadeira virar para trás, sabe? Assim, então, tinha que ser o mínimo de atenção, o mínimo de que a pessoa pudesse saber o que ela está fazendo. E muitas vezes a gente percebe que as coisas são feitas por fazer mesmo, sabe? Então você tem que ficar fiscalizando tal, coisa que não deveria, né? Eu acho que isso aí foi um erro também na época que deu até problema quando os carros faziam a curva. Tinha uma sorveteria chamada Palácio Sorvete na época, bem no centro. Lembro. E a rampa lá ficou muito grande. E aí o pessoal, a hora que virava com o carro, até pegava o pneu ali. Acho que saiu uma matéria no jornal na época falando sobre isso. Então, serviço mal feito, né? Igual eu falo para você, serviço mal feito, né? E essa rampa que ficava em frente ao antigo bar do Carlinhos ali, na esquina oposta do Vojaca, eu lembro que ficou anos dando no poste. Ela foi feita no governo do Gustavo Stupp e ela só foi alterada no governo do Carlos Nelson quando eu fui vereador e foi um requerimento meu, inclusive, como vereador, para se fazer alteração. E mesmo após meu requerimento, ainda demorou um bom tempo para que se fizesse alteração. Hoje ela está um pouquinho para baixo. Antes ela era bem na esquina a rampa, né? Hoje ela está um pouquinho para baixo da esquina, exatamente pela questão do poste. Né? Então ela não está exatamente alinhada com a faixa de pedestre, porque se ali não ia adiantar nada que o poste ia atrapalhar. Então ela desceu um pouquinho, uns 4 ou 5 metros para baixo ali da faixa. Mas para fugir do poste, né? Isso foi uma alteração que a gente conseguiu lá atrás. Mas você vê que absurdo, né? Trocou prefeito, passou anos e aquela situação foi se estendendo para que fizesse a mudança, né, que precisava fazer. Posso falar uma passagem com o Carlos Nelson? Pode, lógico. Tinha uma passagem, Carlos Nelson, que a nossa sede era na Avenida Santo Antônio. A nossa associação era lá no antigo Centro de Saúde, né? E a fisioterapia, a gente precisava que fosse um lugar melhor, né? A fisioterapia era em frente onde é hoje o Chaveiro Borim. Hoje é o banheiro municipal, sim, né? O banheiro da biblioteca, ali então, embaixo da brinquedoteca. Exatamente. Mas ali foi tudo nós que fizemos. Reformamos tudo ali. Uma sala enorme ali, e ali nós fizemos a nossa fisioterapia. Aí foi celebrado um convênio com a prefeitura para atender também o SUS, para além de atender os deficientes físicos, né, e outros tipos, a gente também atendia uma parte do SUS. Por quê? Aí entrava um recurso que a gente pudesse pagar os profissionais. E chegou numa época, o Carlos Nelson queria aquele prédio para ele. Ele queria que a gente saísse dali. Mas, em troca, não oferecia coisa boa, não. E aí a gente teve um embate muito sério lá, que a gente teve que bater o pé para ficar ali. Porque, por ele queria tirar a gente dali e transformar em banheiro público. Banheiro que
subutilizado, né? Muito pouco utilizado aquele banheiro. É um absurdo, as prioridades totalmente Então, invertidas, né? Você e aí- tirar um centro de fisioterapia que atende o SUS e atende os deficientes físicos para fazer um banheiro que foi Então, a vida inteira muito subutilizado. e você vê que o deficiente físico ele é rejeitado muitas vezes, né? Porque quando eu escutei essa proposta, eu achei um absurdo. Aí eu fui chamado pela prefeitura, né? Alguns vereadores fizeram uma reunião comigo pedindo esse espaço. E foi onde que eu tive que bater o pé. Falei, não, se vocês ameaçarem tirar ali, a gente vai fazer um barulho na cidade. Uma coisa é tirar para Exatamente, colocar num lugar não. melhor, ou dar uma Não, oportunidade melhor para vocês, mas pelo que Exatamente. você está falando, era um tirar Falou, de pô, qualquer jeito. um né? monte de gente sendo atendida, se tirar as pessoas dali que estão centralizadas, um lugar fácil de acesso para as pessoas, para tornar um banheiro público, né? Então a gente foi uma passagem triste da associação. Foi uma passagem triste, mas graças a Deus a gente não perdeu o lugar. Acho que um pouco de medo também da mídia, né? O pessoal ficou com um pouco de medo, mas é os absurdos que o deficiente passa. Perfeito. Vamos falar agora de hoje em dia, né? O que você tem feito hoje em dia? Porque após melhor ainda, você saiu que ano da associação? Você lembra, não? Eu Da acho presidência. que foi mais de 2010 que eu saí. Ficou 15 anos. 15 Fiquei não, mais. bastante 18. tempo. Fiquei muito tempo lá, Não, mais de 15 anos como como presidente. presidente da PD. Pô, que Isso. legal, que bacana. Aí eu saí porque eu fui convidado por um vereador da cidade americana. Ele era paraplégico, né? E ele queria que eu montasse uma associação lá, Qual o nome dele? Reinaldo Ciccone. Reinaldo Ciccone. Reinaldo Chicone. Tem que divulgar. O pessoal que faz coisas boas, político que faz coisas boas, a gente tem que divulgar. Ele era paraplégico e lá não tinha assim, uma associação igual a nossa aqui. E ele ficou sabendo e ele me convidou para ir lá montar uma que ele ia dar todo o apoio. Você ajudou na fundação e início Isso. da APD de Exatamente. Americana. De Americana. Aí Fazendo a diferença na vida das pessoas, Exato. não só em Mojimirim, E lá também. como em tantos outros lugares. Exato. Você já falou de Campinas, agora Isso. Americana. Tantos E lá lugares você ajudou. nós conseguimos também que a política sempre está no meio. Foi o Eric, o prefeito de Americana na época, né? E ele nos recebeu lá e ele cedeu o local para a gente. Ele foi muito solícito, que ele tinha uma filha também que tinha uma deficiência. Ele cedeu uma sede para nós. E lá nós fizemos um trabalho também, em Americana. Eu me mudei para Americana, morei em Americana, acho que mais de 3 anos, cuidando dessa ONG, que era o retrato de Mojimirim. O que nós fizemos aqui, nós levamos para lá. Então, fiquei também um bom tempo lá em Americana. Pô, que legal. Quantos anos de Americana? Eu acho que quase 4 anos lá. 4 anos. Quase 4 anos ficamos com a ONG lá. Que legal. Até com o Diego Denadai, Diego que de- foi o prefeito lá, e ele chegou, ele complicou tudo, porque ele praticamente quebrou a cidade, né? Então, E aí acabou e aí a associação não teve mais como afetando a continuar, associação também. afetou direto. Diego Denadar, eu conheço a história. Infelizmente, eu conheço bem essa história. É triste, por isso a responsabilidade na hora do voto, né, pessoal? Tem que votar em gente que é compromissada com as suas causas, não gente que vai fazer aventureira, que vai quebrar a prefeitura e dar esses resultados nefastos aí que Sim. a população paga a conta. Hoje, no jornal, essa semana, hoje não, né, na segunda-feira eu estava lendo o jornal e eu vi a kart-terapia. Sim, Eu já sabia da kart-terapia antes, né, do jornal, porque você já tinha me procurado aí. sim. E eu tenho orgulho de poder falar que eu sou parceiro da kart-terapia também, que é uma coisa que o Paulinho está trazendo aqui para Mojimirim, né, que vai acontecer esse final de semana, já vou até aproveitar para divulgar. Não, primeira semana de julho. Primeiro, 6, esse final 4, de semana, 5, no próximo 6, ainda. exatamente. Divulga a kart-terapia, explica o que é a kart-terapia para o pessoal, e é uma conquista sua, uma coisa que você viu, né, em outra cidade, está trazendo para Mojimirim aí, para os nossos deficientes. Conta para a gente essa história. Eu sou um amante de automobilismo. Eu gosto de Fórmula 1, Stock Car, tudo que é corrida, Fórmula Truck eu gosto. Moto velocidade é uma coisa que vem comigo de muito tempo atrás. Que legal. E tem uma pista, uma das melhores pistas que tem aqui no estado de São Paulo é em Nova Odessa.
uma pista de kart. Conheço. Exato. Já fui lá andar Já de kart. foi? Então. Bem bacana. E aí, como eu gosto muito do automobilismo, eu fui com uma amiga pra gente andar de kart lá. E lá tem um kart adaptado. E eu não consegui dirigir o kart, porque ele é adaptado para quem tem a mão, o braço bom, né? E eu não tenho, né? Infelizmente. E aí a moça do kart falou para mim assim, Paulo, tem um senhor aqui, o Gene, que o nome dele é Gene Fireball. Ele é um americano, esses americanos loucos. Gene Fireball. Ele pula de moto, em fogo, arco de fogo, pula sobre carro. Ele é danado. Ele veio dos Estados Unidos para cá, reside em Americana, e desenvolveu esse projeto que chama kart terapia. E eu fui andar de kart lá, eu conheci ele. E eu vi que o projeto é muito interessante. É uma coisa que as crianças adoram, amam mesmo, sabe? Que ele fez? Ele pegou os karts e adaptou para que pessoas como eu, cadeirantes ou outro tipo de deficiência, possam andar, sabe? E aí, para quem gosta, nossa, E eu conversei com ele, uma pessoa muito, muito legal mesmo, sabe? E falei para ele, olha, eu queria levar isso para Mojimirim, porque se eu tenho essa sensação, puxa, eu queria que outras pessoas tivessem também. E foi onde, graças a você, nós tivemos essa oportunidade, eu procurei, né? Graças a algumas pessoas, não só também, eu, várias pessoas que exato, estão ajudando, deixar mas bem claro. Partiu de você, né? Aí eu te procurei e você abraçou a causa, puta, eu agradeço, né? Aqui também. E a gente vai trazer essa terapia para cá. Pra você ter uma ideia, vai ser mais ou menos umas 120 crianças atendidas. É muita coisa. A gente começou com 60, né? Exatamente. Só que foi parecendo bastante parceiro que gostou da ideia e também Sim. está ajudando. E esses parceiros vão ajudando. A gente passou para 90 e agora a gente nem sabia. Se vai para 120. Vai ter mais um dia, vai. então conseguiu porque mais um dia. Então, agora está assim. Muita gente querendo, e a gente teve que aumentar. E não pode deixar de falar do Parque Shopping, né? Que ele cedeu o espaço. Shopping, parabéns. Obrigado pela ajuda, obrigado pela parceria. Vai ter os brinquedos infláveis, eles vão dar o lanche. Então, assim, é igual eu falo, né? Onde as pessoas se unem para fazer as coisas, dá certo. Não adianta uma pessoa sozinha querer fazer, não consegue. E nessa causa deficiente, eu acho que precisava muito mais coisa ser feita ainda, né? Então, assim, nós estamos começando agora com essa sementinha do kart terapia, que eu acho que todo ano nós vamos ter que fazer, inclusive mais de uma vez por ano, porque eu converso com as mães de autista, mães de deficientes, é um absurdo, cara, o que elas ficam felizes pelos filhos. E são pessoas guerreiras, pessoas batalhadoras que passam uma dificuldade danada, não é fácil ser cuidado de uma pessoa deficiente, num país que não é preparado para receber o deficiente. Então, quando eu falei do kart terapia, eu mandei os vídeos para elas verem, você precisa ver o que elas falam, meu filho vai adorar, tal. Então, assim, a união de pessoas, você, o Parque Shopping, a Teodoro Júnior, né? E se juntaram para que esse evento possa ser realizado. E eu acho que vai ser um sucesso tremendo, cara. Nelson Teodoro, você é 10, cara. Você sabe que Nelson Teodoro, lá da Teodoro Júnior, que é um parceiro da cardioterapia também, é um cara que está ajudando bastante. E é um cara que sempre ajudou, né, essas coisas em Mojimirim, sempre se envolveu. Cara de um coração enorme. Deixar aqui meu abraço, pô. Ele está comigo, o Nelson. É um cara muito bacana. O Nelson me ajuda, nossa, há muitos anos atrás, você não tem ideia. Repetindo, boi preto atrás boi preto. Gente boa atrás gente boa, pô. Que bacana. Vamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu queria que você falasse o que você, antes assim, de caminhar para o final, vamos falar do empreendedor, que não falamos do empreendedor. A gente está falando muito aqui do cara benemérito, do cara que está fazendo a diferença na vida das pessoas, do cara que pegou uma causa e está lutando e defendendo essa causa e fazendo a diferença nessa causa, sim, né? Que é a causa do deficiente físico. Mas eu queria que você falasse um pouco também do Paulinho, empreendedor. Você abriu o Armazém Gasparini, né? Sim, junto com a minha irmã. Que eu agradeço muito, porque adoro comida mineira, vou lá pegar meus queijinhos, meu palmito, né? Um lugar que... meus doces mineiros.
Gosto muito. Sou cliente seu lá, você sabe disso. Sei, muito tempo. Fala um pouco da sua veia empreendedora. Quando você decidiu, né, virar um empreendedor? Nesse país que dificulta tanto a vida do Nossa, empreendedor, né? nem fale. Eu acho assim, igual eu falei, a pessoa pode me ver na cadeira de rodas, eu preciso de ajuda para tomar um copo d'água. Eu não consigo comer quase nada sozinho. Então, assim, a pessoa pode ficar com, que dó, né, tal, assim. Mas eu acho assim, igual eu falei no começo da entrevista, que Deus não desampara ninguém. Quando eu saí de Americana, eu não tinha mais trabalho. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu precisava de um caminho. Eu estava perdido. E aí eu conheci um médico em Santa Catarina, lá em Florianópolis, que ele fazia cirurgia de braço, plexo braquial. E meu braço é muito ruim, eu não conseguia fazer nada. E ele fez uma avaliação comigo, falou, Paulo, vem para cá que eu vou fazer uma avaliação com você. Eu fui até a cidade de Tubarão, Santa Catarina, passar por esse médico para ver se eu tinha condição de melhorar um pouco que seja. E aí foi quando eles resolveram operar o meu braço direito. Na volta disso, que eu fui de carro, eu parei na cidade de Juquiá, que é a terra do palmito. Olha como é que Deus guia a vida da gente. Eu parei para abastecer o carro. Eram 6 horas da tarde. E eu precisava abastecer o carro. A cidade que apareceu na frente era Juquiá. Paramos para abastecer o carro, tudo. E nisso... Palmito Juquiá, aliás. Né? Tem a marca de palmitos que é maravilhosa. É a terra do palmito. E aí eu lembro que eu tinha visto um pessoal vendendo palmito na beira da pista. E eu perguntei pro frentista, aquele pessoal que vende palmito na beira da pista ali, como é que faz pra gente comprar? Porque na beira da pista dá medo, né? Palmito é uma coisa que pode dar salmonela, alguma coisa assim, então você fica meio... Aí o frentista ligou para uma fábrica de palmito, às 6h10 da tarde, que a fábrica já estava fechando, e o dono da fábrica falou, fala para eles virem aqui que eu espero ele. Então, acho que é Deus guiando as coisas. Não aí nós, dúvida que é Deus. Nós corremos lá e eu comprei meu consumo palmito. Nós fomos lá uns vidrão de palmito, que eu nunca tinha visto, de 1,8 kg de palmito. E aí, voltando para Mojimirim, eu falei, caramba, mas que vidrão de palmito, eu achei muito barato lá, né? Que eu comprei direto na fábrica. Aí eu fui atrás de um outro amigo meu, o Sidney Coser, da Bom Pão. Falei, Cid, esse palmito é muito barato. Aí ligamos para o outro amigo nosso, que tinha uma pizzaria. Resumindo, né, para não ficar muito comprida a história. Falei, vou vender palmito. Vou vender palmito. Parei para passear o carro. E aí nós começamos há 11 anos atrás, na garagem da minha tia, que ela cedeu para a gente. Pequenininho, lá, 2x5. Nós começamos a vender palmito. Lá embaixo. Lá embaixo. Perto da rotatória. Exatamente. E agora estão num prédio grande, né? Ali onde era o Castelo do Chopp. Exato. Aí nós... Pessoal, tá aqui, ó. Onde era o Castelo do Chopp, Armazém Gasparini, doce mineiro, cachaça, queijo, palmito, tudo do que há de bom tem lá. Exatamente. É muito bom. E então, nós começamos lá e aí foi a necessidade de crescer, ó, a clientela foi aumentando, graças a Deus. E hoje nós estamos ali, agora em agosto completamos 11 anos de loja, vendendo produto bom, com qualidade boa, excelente, e preço bom, muito bom. Qualidade excelente. Exatamente. Tudo de primeira, pô. Eu com a minha irmã, a Cidinha, né, a paçoca que a gente fala, o apelido dela, que a gente trabalha muito. E a outra irmã, Roseli, também, é em família que a gente trabalha lá e dedica muito para atender bem as pessoas, né? Paulinho, obrigado, querido. Que maravilhoso ter você aqui no Em Direito com a gente. E me emocionei em alguns momentos, você viu? E assim, é impressionante como Deus coloca, sempre está presente na nossa vida. Eu senti muita presença de Deus aqui nessa mesa de podcast aqui. E eu tenho certeza que esse podcast vai tocar a vida de muita pessoa, muita gente. Muita gente vê... Você, para mim, sempre foi inspirador, sempre foi uma pessoa que me inspirou, uma pessoa que, para mim, é um modelo, que mostra para todo mundo aí que a gente pode fazer a diferença na vida das outras pessoas, que é um exemplo de como Deus guia, né, nossos caminhos
para os objetivos dele. Basta a gente estar atento que a gente vai chegar lá. E queria te agradecer, cara. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter participado desse podcast hoje e obrigado pela sua vida, por estar ajudando tanta gente. Eu queria só fazer uma passagem, você falou de Deus e tudo, né? Como que Deus é importante na vida da gente. Isso é rápido que eu vou contar. Eu conto para poucas pessoas. Use o tempo que você quiser, não precisa ser rápido, não. Eu vou contar isso aí porque pouca gente sabe disso. Eu não tinha transporte, né? Então eu dependia da ambulância para me levar para São Paulo fazer os tratamentos. Então a ambulância, quando você vai, ela vem cheia de gente. Então a gente saía de Mojimirim em torno de 4h30, 5 horas da manhã, ia para São Paulo, né? Cada um ia ficando num hospital lá, e aí eu retornava por volta de, muitas vezes, 10 horas da noite. Então era muito cansativo. Nossa, aí eu falava para você, o que eu com a minha irmã sofremos. E depois de uns 3, 4 meses, 5 meses, foi passando o tempo, a gente estava esgotado fisicamente, porque você imagina se acordar todo dia, chegar 11 horas da noite, cansado. E aí eu lembro que eu acordei um dia, eu falei para minha irmã assim, para minha mãe, mãe, eu vou parar, não vou mais para São Paulo, é muito sofrimento. A minha irmã estava se matando comigo, coitada. Eu sou grato a ela até hoje, porque foi o anjo que Deus colocou na minha vida. Então eu acordava todo dia, acho que 3h30 da manhã, tomava banho, trocava de roupa e ficava esperando a ambulância chegar na porta de casa. E aí eu lembro que eram 5 horas da manhã, estava começando a clarear o dia. Eu estava na porta da sala da minha casa, sentado na cadeira. Triste porque eu falei, eu vou para São Paulo, na CD, eu vou chegar lá e vou pedir alta. Porque a gente não aguentava mais, era muito sofrimento. Eu ia deitado na ambulância, isso não é para ninguém ficar sentindo pena, não. É coisa que a gente tem que passar. Eu ia deitado na ambulância por causa de uma vereadora, na época do PT, então não posso nem falar muito, mas ela que me obrigou a ir deitado. Eu ia sentado no banco da frente com cinto de segurança, com toda a segurança. Por quê? E por ela, quê? não sei, ela falou que eu tinha que ir deitado na maca. E eu deitei na maca atrás, eu deitava, tudo fechado, branco, e lá atrás aquela ambulância, né? Nossa, terrível. Sofri muito nessa época, esse eu tenho uma coisa comigo. E eu não queria ir mais, porque estava sofrendo muito. E eu fiquei sentado o dia clareando, esperando a ambulância chegar. Para mim seria o último dia que eu iria para São Paulo. Eu estava muito para baixo, mas eu estava derrotado aquele dia. E aí eu sentado esperando ali tal, a ambulância, você acredita que apareceu esse periquito que vende em agropecuária, branco. Sentou, um periquito branco, ele sentou no muro, ele voou, sentou no meu joelho, ele ficou aqui no meu joelho, ele pulou no outro joelho, eu fiquei... Aquilo foi como se viesse uma força, assim, todo o cansaço que eu estava, toda a tristeza que eu estava, saiu na hora. Esse periquitinho, ele ficou... Isso não tinha nem clareado o dia, para você ter uma ideia. Ele ficou no meu joelho, sentado no meu joelho, um tempão. E aí a ambulância chegou, ele entrou para dentro da minha casa. Eu fui para São Paulo, não desisti do tratamento. Né? O sofrimento, para mim, a partir daquele momento, não foi nada a partir daquele momento. Ali eu vi que Deus estava do meu lado. Ali eu vi que aquilo tinha sido um sinal de Deus para mim. O dia que eu estava mais precisando, eu tenho certeza que Ele mandou aquilo como um recado para mim, não desiste. Então, assim, se tudo que eu fiz depois, que a gente conseguiu fazer com outras pessoas para ajudar os deficientes de Mojimirim, eu acho que eu fui mais ajudado do que eu ajudei. Sabe? E eu sinto uma necessidade de continuar fazendo isso. Porque a gente, muitas vezes, a gente passa por coisas na vida, você não entende. Você fala assim, por que aconteceu isso comigo? Eu falava para o médico na Beneficência Portuguesa em Campinas, nunca bateu um passarinho, por que eu estou numa situação que eu não consigo, só mexo com o rosto agora aqui? E o médico falou assim, Paulo, tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente não entende. Que talvez um dia, depois que a gente morrer, a gente vai entender. Então, assim, tudo, as palavras que você falou, me agradecendo, o que eu fiz, eu acho que em vez de eu ajudar as pessoas, eu fui muito mais ajudado do que ajudar. Então, isso aí é uma coisa tão gratificante, que eu não faço isso para aparecer, não faço isso por nada, por ego nenhum.
eu faço porque isso me faz bem e isso me ajuda a viver, cara. Então, sabe assim, a força que eu tenho para viver vem dos meus amigos, vem da minha família e, e ninguém faz nada sozinho. Isso eu te falo, né? Se você tem pessoas boas ao seu lado e Deus no coração, você consegue muita coisa na vida, cara. Sabe, eu acho que eu não sou nada sem minha família e sem Deus também não sou nada. E eu não sou nem, assim, esses religiosos fervorosos, não, sabe? É uma coisa que eu tenho minha íntima com Deus e eu agradeço porque agora tá um novo ciclo vindo, né? Que eu tô com pessoas ao meu lado que estão me fazendo bem, estão dando valor, assim, mas por amizade, cara. Então, sabe assim, então quando, eu só falo isso, cara, para terminar, quando qualquer pessoa tiver alguma dificuldade na vida, não desiste não, cara. Desiste porque por mais feio que seja o bicho, a gente consegue passar por cima e com muita fé também no coração. Eu acho que isso é mais importante. Falar o que mais? Vai. E eu não vou falar nada, mas eu vou, para terminar, no lado oposto da medalha de São Bento que eu carrego aqui, tem uma frase que tem muito do que você falou agora, né? Que é o virtute tua pax sim. A tua virtude trará a tua paz. Plante o bem e colha o bem. A gente falou durante esse programa, né, do boi preto atrai boi preto, né, que eu usei essa expressão. Mas é isso, a tua virtude. A pessoa virtuosa atrai pessoas virtuosas para perto de si. E a sua história mostra muito isso. Né? O quanto você, plantando bem, atraiu pessoas bem para o seu entorno. E obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Não tem muito mais o que falar além disso. Acho que todo mundo aí está agradecido. Aí, todo mundo que está assistindo o programa está agradecido. Eu agradeço de você também. ser quem você é e desse exemplo de vida que você está dando para a gente aqui. Deus quer. Muito obrigado. Obrigado, senhor André.